Fala pessoal, sou o Rodrigo Prats. Esse é um canal do YouTube sobre carreira e autoconhecimento para programadores. E nesse vídeo resolvi fazer no estilo um pouco mais vlog. Não vou falar hoje muito sobre carreira, sobre essas questões mais de como gerir e evoluir na carreira, mas eu queria compartilhar umas questões, umas coisas legais que aconteceram na natação, nas travessias que eu faço, que eu gosto bastante, faço há um ano mais ou menos. Então eu trabalho mais ou menos há 2 anos home office e um dos grandes objetivos que eu queria, né, era poder nadar, poder surfar, poder ter um estilo de vida um pouco diferente de rotina de escritório, de acordar cedo, acordar atrasado, ter que ficar socado dentro do escritório o dia inteiro. Então uma das coisas que eu acabei investindo nesses últimos 2 anos trabalhando em home office foi a natação. Então eu nado muito perto aqui de casa. Tem uma academia que tem as aulas, eu faço 3 vezes por semana. E comecei a participar também de travessias, né? Eu já tinha feito há muitos anos atrás algumas travessias em mar aberto ou em lagoa. E ano passado, acho que ali em outubro, novembro, participei de algumas travessias bem legais, assim, de mais ou menos 1,5 km, que é mais ou menos uma meia hora nadando, que não é tanto para quem nada, na verdade, né? Mas aí eu comecei a botar um foco um pouco maior, assim, na verdade, no que eu queria conquistar com a natação e parar um pouco de olhar só para dentro da minha carreira, que a gente costuma fazer isso, né? A gente acaba, às vezes, focando muito no trabalho, e acaba não focando em outras áreas da nossa vida, ou às vezes só fica ali mantendo alguma coisa que a gente tem em paralelo, porque a energia fica sempre muito voltada para o trabalho. Então, ali no ano passado, eu comecei a treinar um pouco mais forte, assim, comecei a participar de algumas travessias, foi bem interessante. Mas teve um acontecimento que foi ali em, acho que meio de dezembro, eu já tinha participado de 2 ou 3 travessias, que são provas que geralmente tu sai, assim, seja no mar ou na lagoa, tem umas boias, tem toda a equipe de segurança, e aí tu participa dessa prova com uma largada, tu nada, contorna as boias e vai marcando o teu tempo para cada vez ir otimizando ou participando de travessias maiores. Então, participei dessas travessias ali em, acho que outubro, novembro. Chegou em dezembro, eu tava, acho que a média que eu faço, assim, era de 1,5 e 2 km no mar, assim, ou na piscina também, na piscina eu faço um pouco mais. E, na verdade, chegou em dezembro e eu fui treinar numa das praias aqui do sul da ilha, que é o Pântano do Sul, e a água, assim, é extremamente gelada, é horrível, mas é bem legal porque a água é bem calma, assim, então não tem muita questão de onda, muita questão de perigo, né, para nadar sozinho. Mas eu acabei indo nessa praia e eu fui sozinho, não tinha... Geralmente a gente usa uma boia que a gente amarra assim na cintura, que seja para tu flutuar ou para tu colocar uma garrafinha, um gel dentro, que aí se tu vai fazer um treino mais longo, tu tem ali disponível para ti. E quando tu quer descansar, tu só fica ali segurando a boia, né? Então eu acabei indo sozinho essa vez no Pântano do Sul, acho que era 15 ou 20 de dezembro, um pouco antes do Natal. E fui treinar, queria treinar um pouco mais, e eu lembro que eu entrei assim na água gelada, era umas 7 da manhã no sábado. Aí tava nadando, acho que eu nadei assim uns 2 quilômetros. Aí fui esticando, e aí na volta, quando eu tava fechando uns 3 quilômetros, eu lembro que eu comecei assim, eu tava fazendo em paralelo à praia, então eu saía daqui assim, ia bem em paralelo à areia, um pouquinho mais pro fundo, e aí ia 2 quilômetros mais para longe assim, e depois voltava. Só que o que aconteceu é que eu fui, quando eu tava fechando uns 2,5, 2,800, eu acabei me afastando demais da costa. Então, o que aconteceu? Eu nadei assim bem paralelo e tu vai acompanhando, vai fazendo pegando a direção assim, né? Só que aí, acho que do cansaço, que eu já estava uns 50 minutos nadando, aconteceu que eu fui indo, e aí quando eu levantei para dar uma respirada e tirar um pouco do óculos, que ele fica, como é que é a palavra? Esqueci a palavra. E aí eu fui arrumar o óculos e quando eu olhei eu estava muito afastado da areia. Então, não estava muito afastado, mas devia ser uns 300, 400 metros talvez, que é razoavelmente bastante, assim. E o vento acho que já estava começando a virar. E aí naquele momento eu lembro que foi muito horrível a sensação, assim, porque eu estava sem boia e era bem num percurso que quando eu saía assim do lugar que eu comecei, era onde tem uns barcos.
E aí eu nadei assim, e aí é uma parte que tem umas dunas assim, né? Então, bem naquela parte reta com aquelas dunas, não tinha muita gente tomando sol, não tinha guarda-vidas, não tinha nada ali. E eu acabei me afastando demais e me deu um desespero, assim. Então eu levantei, olhei, estou muito longe, o que eu faço, né? Aí eu, naquele momento, comecei a bater os braços, assim, meio apavorado. Aí eu, não, respira, deixa eu ver aqui. Aí eu vi que estava um vento um pouco mais puxando para o lado, assim, e estava uma leve correnteza levando para dentro do mar. Só que aquele medo foi um pouco, assim, atípico do que eu estava acostumado a nadar no mar, assim. Então eu senti muito um desespero, comecei a pensar assim, isso aqui, imagina se isso aqui é muito aquele treino mental, assim, aquele poder mental pro negativo que nos leva pro fundo do poço, assim. Mas aquele momento me deu aquele pavor e eu comecei a me afastar da costa. Não comecei a me afastar, eu estava mais afastado da costa e aí comecei a pensar, imagina se essa correnteza começa a me levar, será que eu não consigo voltar? Ou se começa a vir um barco grande, eu estou sem a boia que a gente usa também para sinalização. Então eu comecei a ficar um pouco ansioso, assim, um pouco ofegante, e eu precisava naquele momento justamente ter a calma e a clareza de que era só eu mirar ali para a areia e seguir nadando, que ia dar menos de 10 minutos, menos de 5 minutos para chegar ali. Só que naquele momento aconteceu muita coisa, assim, eu acho que o dia estava nublado, ele estava mais fechado, eu já estava bem cansado, assim. Eu acho que me deu esse medo um pouco além da conta. E aí o que aconteceu é que logo depois tinha o Natal, aí tinha Ano Novo, meus pais vieram visitar aqui, então meio que acabou encadeando um monte de eventos e coisas que fizeram com que eu não continuasse treinando. Só que eu percebi que dentro daquele medo, daquele, a gente pode dizer, um trauma que foi gerado a partir daquela experiência, eu comecei a perceber que todo momento que eu pensava em fazer algum treino, alguma coisa no mar, vinha aquela imagem de que eu podia estar me afogando, que eu ia me afastar da costa, que eu não estava seguro. E aquilo foi gerando cada vez, reforçando essa ideia de que eu não conseguia mais nadar no mar. E é bem interessante pensar dessa questão da visualização, do poder mental, porque justamente a referência das travessias, né, que eu fui lá, completei, fiz tempos bons, dos treinos que eu fiz no mar também, eram muito boas, eram muito positivos. Só que aquela marca que eu tinha negativa daquele último treino de um mês atrás, 20 dias atrás, ficou tão enraizada em mim que meio que acaba escurecendo e acabando com toda a ideia de todas as conquistas que tu teve. Então eu percebi que eu comecei a cada vez evitar mais o mar, e aí passou ali até o final de janeiro, eu estava ainda com aquele receio de nadar no mar por aquele medo. Então eu acabei comprando uma boia, tem uma praia aqui que é um pouco mais calma e ela é super segura, assim. Então eu comecei a nadar um pouquinho ali. Só que eu percebi que essa questão mental, eu estava precisando ressignificar e reestruturar a forma como eu enxergava a natação no mar. Então voltei a nadar na piscina, comecei a treinar um pouco mais firme, assim, de novo. Só que esse medo do mar ainda estava constante. Então eu comecei a buscar, assim, referências, livros, vídeos, não de uma forma formal, mas buscando assim como transformar assim esse medo em resgatar a coragem, como buscar a visualização dos objetivos para tu não ficar apegado aos medos. Então esse foi um baita exercício que eu percebi que eu estava tão focado no medo, nas perdas, no possível problema, na insegurança, que eu acabava não enxergando todas as possibilidades que eu tinha de fazer travessias novas, de ter objetivos novos, e não só dentro do contexto de travessias, mas muitas vezes a gente se apega a um problema que aconteceu, a uma falha que a gente teve, uma demissão, uma coisa na carreira ou mesmo na vida pessoal, que a gente fica tão atado àquele problema que aconteceu que a gente não consegue mais resgatar e ver todas as conquistas que a gente teve ao longo da nossa vida pessoal e vida profissional. Então eu comecei a ressignificar, comecei a visualizar de novo, fiz várias meditações de visualização, eu acabei me concentrando um pouco mais nas coisas que eu queria conquistar, comecei a visualizar essas coisas e comecei a meio que dar menos força para o medo e dos receios que eu tinha de nadar no mar. Aí aconteceu que no meio de fevereiro, tinha uma travessia que era no início de março. É uma travessia que há anos eu estava querendo fazer, que é aqui do Campeche, que tem uma ilha aqui, que é a Ilha do Campeche, que
fala muito como Caribe brasileiro, assim, é bem bonito. E aí a gente faz essa travessia indo de barco até lá, e aí tu volta, que é mais ou menos 1,5 km, 2 quilômetros. Então tu vai de barco no dia do evento e volta nadando. Só que, mesmo sabendo que eu podia fazer 1,5 km, que eu estava preparado para isso, eu ainda estava um pouco apegado àqueles medos, aquelas questões que tinham acontecido lá em dezembro. Isso mostra como eu estava desconectado com as conquistas que eu tinha, com as pequenas medalhas que eu tinha conquistado no ano passado, ou todos os objetivos e as coisas que eu tinha conquistado e buscado na minha vida. Então eu comecei a fazer esse trabalho mental para meio que me reorganizar e poder fazer essa travessia em março. Então eu voltei a treinar mais forte ainda na piscina, estava mais regrado. Só que aconteceu, chegou na semana, que era no sábado. Eu lembro que desde a segunda-feira eu estava com uma ansiedade absurda, assim. Então estava sentindo aquela angústia, vou me afogar, os barcos de apoio não vão me ver, vai ter uma corrente forte, ou vai estar muito gelado, eu vou ter que desistir. Então estava ainda muito medo e muito medo. Aí eu conversei um pouco com a minha professora também, e a ideia é justamente da travessia, assim, que é a coisa mais bonita, assim, de nadar no mar no meio da natureza, assim, é que justamente tu tá vendo os morros aqui, principalmente em Florianópolis, tu tá conectado com a água, às vezes tu vê bicho, tu vê tartaruga, tu vê leão marinho. Então tem toda uma experiência que ela torna agradável a natação no mar. Só que eu não estava conseguindo aproveitar durante aquela semana a ideia de que eu ia fazer uma travessia e que eu ia me divertir, ia sair daquela ilha que é super bonita, a água super clara. Então, segunda, terça, quarta, quinta, comecei a ficar medo, angústia. E aí na sexta-feira eu dei um ponto final e eu decidi, não vou fazer essa travessia. Só que claro que tem essa autocobrança que a gente tem com a gente mesmo, essa exigência toda, que fez com que eu me sentisse muito culpado, tu te sente te sabotando, tu sente que tu não é capaz. Então, perceber, acho que no domingo, assim, que eu fui no sábado lá, na verdade, ver o evento, peguei até essa camiseta aqui, e foi bem frustrante, assim, na verdade, no sentido de que eu era capaz fisicamente de fazer a travessia, mas psicologicamente, emocionalmente, eu não estava disponível para fazer pelos medos ainda que estavam comigo. Então, no domingo ali, eu acabei entrando muito nesse foco de, eu preciso mudar essa ideia do mar e eu preciso ir para um próximo evento, algum momento no mar que vai resgatar essa nova imagem que eu tenho do que é nadar no mar, né? Então, comecei a treinar de novo, continuei treinando bem forte e agora, nesse sábado, agora é 16 de março, que eu faço esse vídeo. Agora, nesse sábado, tem um grupo de treino de travessias que tem uns treinos de desafios que a gente faz. Então, tu sai com um grupo, tu tem caiaques de apoio, tu tem todas as pessoas que dão a segurança, então fica assim, os caiaques, stand-up em volta e fica um grupo, assim, como se fosse uma cadeia de pessoas, todas as pessoas no meio, assim, nadando juntas, porque dá a segurança em volta. Então, esse evento é super legal, assim, que não é um ritmo de prova, então tu não tem aquela pressão, aquela tensão de evento mesmo, é mais um grupo que se reúne para nadar, com toda a segurança e toda a questão envolvida para nadar no mar, né? Só que o grande objetivo desse treino era fazer 5 a 6 quilômetros. Geralmente são treinos mais longos, só que como tem os barcos de apoio, assim, nesse tinha uma baleeira, assim, que é um barco maior, que dá umas 20 pessoas. Então, a qualquer momento, a gente poderia subir no barco, hidratar, podia comer alguma coisa. Então, isso me deu um pouco mais de segurança que eu não precisaria nadar os 5 ou 6 quilômetros, que o máximo que eu já nadei é esses 2, 3 quilômetros, 3 quilômetros mais no limite, assim, nunca tinha nadado tanto no mar, né? Então, eu resolvi, esse vai ser o momento que eu vou ressignificar a ideia do que é nadar no mar, eu vou me preparar mentalmente para fazer isso. Então, na semana anterior, eu comecei a treinar, comecei a mentalizar que ia ser super tranquilo, qualquer momento que eu precisasse descansar, que eu precisasse reidratar ou que eu quisesse desistir, de certa forma eu estava cansado, eu só subia no barco e estava tudo bem. Aí chegou no sábado, aí eu tinha dormido super mal, assim, estava super ansioso, e eu percebi muito assim, eu acordei de madrugada umas 13h30, assim, e eu lembro exatamente de estar pensando, isso é muito engraçado como a nossa mente funciona, assim, mas eu estava pensando assim, eu tinha visto algum vídeo assim no YouTube aleatório assim
que era um barquinho que estava no mar e aí pulava, acho que uma baleia ou algum bicho que aí quebrava o barco no meio. E eu comecei a imaginar assim, cara, imagina se a gente está lá no meio do mar, e aí pula uma baleia, quebra o nosso barco, a gente tem que nadar até uma ilha, aí a gente fica, sei lá, isolado nessa ilha, não tem água, então minha mente começou a devagar muito, assim, aí eu tentava cada vez puxar ela mais. Não, vai ter a segurança, dá para subir no barco, essa ilha não é tão longe, tem visitas para lá, então eu comecei a cada vez me confortar mais, mas eu percebi de uma forma muito clara como a gente fica refém dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Isso vai criando essas crenças, essas ideias, todas essas imagens mentais que a gente se tranca para atingir os objetivos que a gente quer. Então, voltei a dormir, acordei acho que 6 da manhã, aí já tinha preparado tudo, tomei suco de beterraba que eu tomo, comi um sanduíche, preparei as águas. A gente foi, cheguei lá, bota a roupa para nadar, aí todo mundo guardou as mochilas, a gente pegou um barco assim, aí todo mundo subiu no barco, a gente foi costeando um pouco e entrou um pouco mais pro fundo do mar. E eu vou colocar o vídeo aqui. É assim, ó, a gente parou com o barco uns talvez 1,5 km da costa, assim, e tinha uma ilha muito longe, muito longe. Tipo, tu via ela já meio esbranquiçada, assim, de tão longe que era. E falaram, a gente vai nadar até lá, aí a gente para nessa ilha, e aí a gente hidrata, conversa um pouco, come, e aí depois a gente dá mais uma volta na ilha. Naquele momento eu pensei, cara, tipo, eu não vou conseguir chegar lá, é muita coisa. E aí eu acho que eram uns 5, 6 quilômetros, era muito longe, e a água é muito gelada, muito gelada. O Pantano do Sul é uma das praias do extremo sul aqui, e a água é muito gelada. Bem, bem complicado. Aí a gente estava no barco e eu pensei, tá, tô tranquilo, vou pular aqui no barco, tô preparado, me alimentei bem. Tinha umas 15 pessoas que iam nadar mais ou menos. Aí eu pensei, vou nadar aqui 1 km, 1,5 km, quando eu cansar eu subo no barco e já tá legal por hoje. Aí pulei na água super gelada, eu vou colocar o vídeo agora em seguida. E aí comecei a nadar e eu, tá, tô tranquilo, a água tava super lisa, assim, não tinha muita marola, que são essas ondinhas que é ruim pra tu respirar, né, e às vezes dá uma tontura meio chata, assim. Aí a gente começou a nadar, aí passou 5, 10, 15, 20 minutos. Aí eu o corpo começou a aquecer, os músculos começam a responder melhor e tu começa a ficar mais confortável, tu já entende o ambiente, tu já pega as referências de que tem um caiaque aqui, tem as pessoas aqui atrás, tu vai olhando todas as boias, então tu vai pegando um pouco mais fica mais confortável com a ideia de que tu tá em alto mar nadando com um grupo de pessoas. Então fui nadando, aí teve um momento que a gente faz às vezes umas pausas só para reagrupar as pessoas. E aí nesse momento alguém, assim, a gente fez essa pausa, aí a gente tomou só um gole d'água ali, e aí alguém falou assim, quanto que deu aí nos relógios? Aí alguém falou 3 quilômetros. Aí eu falei, cara, já deu 3 quilômetros. Tipo, eu tava super tranquilo, toda aquela imagem, assim, os medos. Claro que tu tá nadando também em alto mar, tu começa a olhar embaixo, a água super cristalina, mas tu começa a imaginar, tu pensa, será que vai vir uma água viva aqui, vai aparecer um tubarão ou alguma coisa? E aí tu tem que ter todo esse treino mental para te voltar para a tua técnica ou para a contemplação do que tu tá olhando em volta, o sol estava subindo, tinha umas montanhas do lado. Então tem esse treino mental e eu estava super tranquilo, assim, mas claro que muitas vezes a minha mente ia para essas questões negativas, esses medos, mas eu conseguia voltar e estava super sossegado. Aí deu 3 quilômetros e eu pensei, cara, eu tô super tranquilo, acho que eu vou tentar nadar esses 5, 6 quilômetros. Aí a gente continuou nadando, assim, aí eu lembro que deu uns 10 minutos e começou a dar muita fome, assim, que eu não peguei nenhum gel, assim, pra comer, pra reabastecer e não tomei muita água, então isso foi um erro que eu fiz. Mas aí tava todo mundo indo, algumas pessoas tinham subido no barco, só que teve um momento que entrou, isso foi muito, muito engraçado, muito bizarro, na verdade, né? Deu muito medo, assim, mas eu tava nadando e aí começou a ondular mais, eu tava mais
bagunçado, assim. Aí tu começa a ter um pouco de tontura, assim, quando tu começa a nadar, tu perde um pouco as referências, porque tu tem que levantar mais a cabeça para fugir dessa onda, para não engolir água. Só que eu tava começando a ficar meio enjoado, assim. E aí teve um momento que entrou uma água muito fria, uma corrente muito fria. E aí eu comecei a pensar, cara, será que eu tô pegando hipotermia? Já tô enxergando as coisas, porque tu começa a viajar, assim, o corpo começa a não responder, tu acha que tá tudo bem, tu começa a alucinar e hipotermia é um grande problema, assim. E aí eu comecei, cara, será que eu não tinha percebido que estava tão gelada? Ou será o que está acontecendo? Aí eu nadei mais um pouco, e aí eu tinha que nadar assim, ó. Eu dava abraçada, puxava, e aí quando eu subia a mão, eu ficava mexendo a mão assim. Então eu puxava assim e ficava mexendo, porque estava muito, muito gelado. Eu estava com um long short, assim, que ele é cavado, os braços ficam de fora, e fica só até a coxa, assim. Então a panturrilha ainda gela muito. Mas as mãos que era o principal, assim, que eu sentia muito gelado. Aí eu pensei, cara, tá muito gelado isso aqui. Aí uma hora eu tava passando, assim, minha professora tava no caiaque de apoio na direita. Aí eu parei e perguntei pra ela assim, tá muito gelada essa água, o que que tá acontecendo? Aí ela, a gente tá passando por um canal que a água é muito mais gelada aqui, daqui a pouco vai ficar mais tranquilo. Aí eu, tá, pelo menos eu não tô alucinando, né? Aí segue, assim, continuei nadando, aí começa assim, tu começa a sentir umas dores, assim, principalmente no ombro, assim, eu tava sentindo bem na virada aqui, assim. E aí tu começa assim, quando começa a dar um cansaço, começa a dar fome, tua mente cada vez tu vai ficando mais refém dela, né? Então, tu começa a entrar, né? Ah, tô com muita dor, será que eu não tô passando demais da dor e vai machucar meu ombro? Ou, tô com muita fome, preciso subir no barco. E aí tu tem que ficar te segurando mentalmente do objetivo que tu quer. Então, eu tenho aquela ilha, a gente já tava conseguindo ver, assim, são 3 ilhas, 3 irmãs que falam. Aí tem uma ilha que é uma bem grande, assim, que tem toda umas pedras gigantescas, assim. A ilha que a gente ia chegar um pouco mais pra frente, e tem uma outra bem mais longe lá. Aí enquanto eu tava nadando, assim, tu via esse paredão, assim, que tava chegando mais perto, e começa a ficar super legal, assim, porque tu começa não só a ver alto mar, assim, que dá um pouco de ansiedade, assim, de tu não ver muito terra e coisa. E eu comecei a ver um pouco mais essa ilha na frente, começa a dar um pouco mais de sossego. Tinha mais uns, talvez, 2 quilômetros, assim. Aí a gente seguiu nadando, e aí naquele momento começou a doer um pouco o cotovelo, começa a doer um pouco o ombro, começa a dar fome, aí tu começa, será que eu desisto? Será que eu vou descansar? Já tá legal, já fiz, sei lá, 3, 4 quilômetros, tá bom. Aí seguiu. Aí passou um pouco dessa corrente gelada, assim. Vou botar até um vídeo aqui agora que é uma das partes que começa a ondular bastante, assim, que para respirar tu precisa te esforçar um pouco mais e tem essa sensação de muito mar aberto, assim. Então, tu tá ali nadando, tu olha assim, tá tudo muito longe. E ter cuidado para não entrar numa ansiedade. E é legal contemplar isso e perceber assim a imensidão, tu tá ali na água, mas dá um pouco de ansiedade que tem que estar cuidando mentalmente. Assim. Então, a partir daqueles momentos todos, eu estava também me ressignificando, assim, reorganizando toda a visualização que eu tinha daqueles medos anteriores e criando como se fosse a minha nova realidade a partir dessa experiência que estava sendo muito positiva. Eu estava fazendo muito mais metragem, muito mais distância do que eu estava acostumado a fazer. Isso me dava muito mais segurança, muito mais autoconfiança. E isso me ajudou a desconstruir a ideia daquele medo e perceber como eu era capaz e como eu podia atingir os objetivos e ter a resiliência de chegar no final do percurso. Né? Então a gente seguiu, passou um pouco dessa corrente gelada. E aí a gente... eu lembro que tinha essa parede assim, cheia de pedra, assim, e aí eu pensei, a gente vai parar aqui ou vai parar na outra? Eu perguntei para um caiaqueiro, já estava bem cansado aquela hora. Aí ele, a gente vai passar um pouco aquelas pedras lá na frente, e aí ali deve ter uma prainha que o barco vai parar e a gente reidrata lá.
Só que quando tu tá no mar aberto, nadando, é aquela sensação de que não chega nunca. É muito chato, porque tu olha tu não pode usar tanto a referência do objetivo que tu quer chegar, tu tem que olhar mais a tua técnica, tu tem que olhar mais os caiaques que estão em volta, tem que meio que ocupar a tua mente. Porque tu olha e tu não tem um sentido se é 2 km ou é 5 km. Então, eu lembro que a gente foi nadando e naquele momento eu estava ficando muito cansado. E aí eu lembro até que tinha não sei se era um navio, mas um barco bem grande, assim, bem longe. E eu pensei, cara, eu tô tão cansado, se esse barco passar aqui, vai passar por cima de mim e não sei pra onde é que eu vou, sabe? Aí, tá, segui nadando, e eu tava tão cansado, já tava um pouco zonzo, que eu tava indo meio reto, assim, numas pedras. Então, tinha essa parte da ilha que a gente ia entrar, só que tinha umas pedras pra cá que eu tinha que contornar pra entrar nessa praiazinha, nessa prainha que era pra gente parar com o barco, né? Aí eu tava nadando, aí o caiaqueiro falou, vê que tem aquelas pedras ali, faz mais aberto pra tu contornar. Aí eu fui seguindo, e eu pensei, cara, essa prainha tá ali ou é mais 1 quilômetro, mais 20, 30 minutos? Porque tu perde um pouco a referência do tempo que tu tá nadando, a metragem que tu tá, a água tá gelada, então tu tem que estar constantemente te mexendo. Aí eu lembro que eu passei essas pedras, aí eu só vi o barco parado, assim, já tinha umas pessoas meio boiando ali, umas pessoas comendo, e eu pensei, cara, aleluia que esse negócio chegou. E concluindo, na verdade, foi muito legal, assim, ver toda a imagem mental que eu tinha daqueles medos, aquele receio, aquela falta de coragem para voltar a nadar no mar. E como eu precisei entender, assim, que era um objetivo que eu queria nadar esses percursos maiores e principalmente desconstruir aquele medo que eu tinha, mas eu não podia também me negligenciar de dizer, eu vou nadar 5 km, tá super tranquilo. Eu sabia que eu era capaz, mas eu não estava tão preparado, mas eu sabia que podia subir no barco. Então, tranquilo, vou fazer essa travessia, se for 1 km, 2 km, eu subo quando eu precisar, mas aí eu consegui fazer o percurso inteiro, assim, que deu mais ou menos 1h50 nadando, que é bastante, é bem mais do que eu estava acostumado. E principalmente ter planejado mentalmente que ia ser tranquilo, ia estar com as pessoas, ia ter a segurança toda. Então isso me deu essa imagem nova, assim. Mas dentro desse percurso todo é muito engraçado que durante 1h50 tu pensa, tu tá com a cabeça enfiada na água e tu precisa pensar em coisas que não vão te levar contra o teu objetivo, que é chegar lá, né? Então tu tem que cantar umas músicas, tu vai focando na técnica, começa a contemplar as coisas que estão em volta, tu começa a gerar aquela energia positiva de mais energia que tu precisa justamente para ter mais força para chegar. Então tu vai recrutando esses soldados que a gente tem internamente para tu ir atrás do objetivo e só eliminando as coisas que vão te colocar mais afastado do teu objetivo. Então achei legal compartilhar no estilo mais vlog, assim, muito quase sem edição. E nem vou tentar relacionar isso à carreira, mas eu acho que tem muitas essas questões de traumas, medos e essas ideias mentais que a gente tem, essas crenças, dá para dizer, de que eu não sou capaz, ou tive medo disso, eu não vou conseguir fazer tal coisa. Então tu precisa recrutar e te organizar mentalmente para buscar essas forças para atingir os objetivos. E muitas vezes a gente se entrega, né, e vai só reforçando e cada vez colocando esses medos mais à tona dentro da nossa cabeça. Isso só faz com que a gente reforce essa ideia de que a gente não é capaz e, na verdade, é só principalmente um treino mental, né? Então, eu fico por aqui hoje. O café já está meio frio. Esse é um relato que eu pretendo assistir daqui 1 ano ou 2 anos, quando eu estiver fazendo distâncias muito maiores, mas eu acho legal também compartilhar pela perspectiva de concentração, de disciplina, de quebra de medos, de coragem, que eu acho que agrega para todas as pessoas, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Então é isso aí, muito obrigado e até mais.